É hora da gente falar sobre o novo Power Up, a evolução de Ruffy, o seu novo poder para enfrentar o Kaido e a Big Mom nessa guerra que já tá um absurdo. Esse começo da guerra de Wano em Onigashima, meu Deus, que momento para ser fã de One Piece. Vamos também discutir sobre o live action, o que é que o live action precisa para ser bom. E também vamos falar sobre as origens de In. Vamos tentar pensar em como ele surgiu e quais são os seus propósitos hoje no mundo de One Piece. Vamos embora? Vamos agora! Lembra aí de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais One Piece. E galera, eu sei que o One Piece é publicado pela Panini, o assunto aqui é o One Piece, mas bora ajudar a New Pop comprando mangás da editora aí na descrição. A New Pop é importante demais para a indústria de mangás aqui no Brasil e tá passando por umas dificuldades por conta dessa situação toda da pandemia. Fora que agora chegou com Solo Leveling, com desconto na Amazon. Então vai aí na descrição, vamos se unir nessa para manter uma das melhores editoras no mercado. O Otaku Perdido mandou aqui, ó, Capita, como você acha que vai ser a história do In? É uma pergunta simples, mas que me dá muito espaço para falar muita coisa. Galera, vamos partir do pressuposto que não dá pra gente afirmar com certeza a origem do In. Pouco foi mostrado sobre o personagem, a gente sabe o nome dele, que ele senta num trono que era para estar vazio e que ele comanda o Gorosei, que por sua vez funciona como uma espécie de level 6 de Impel Down. Eles apagam pessoas da história, no caso, eles apagam chamas da história. Isso pode até se conectar com a outra pergunta que vai surgir ainda nesse vídeo de perguntas, sobre Sabo, Bibi e Hancock, beleza? Mas vamos lá. Eu acredito que o In, ele tá vivo desde o século perdido e para tal feito ele precisa ter passado pela cirurgia perene. Curioso que eu acho que dois personagens em One Piece passaram pela cirurgia. In, por conta disso, né, de eu acreditar que ele tá vivo desde o século perdido, e o Kaido porque ele não morre. Ele é capturado, é executado, mas não morre. Tenta se suicidar e não morre. Então são esses dois personagens que eu acredito que passaram pela cirurgia perene da Ope Ope. Por antigos usuários, claro, né? Antepassados da Ope Ope do LoL. E aí, o In, ele viveu na época do século perdido, só que ele tinha uma noção torpe perante a como a justiça deveria funcionar no mundo. O In deve ter trilhado um caminho parecido com o que Anakin Skywalker trilhou em Star Wars até virar Darth Vader. Eu acredito que In era amigo de Joy Boy. Vejam só a tristeza, hein? Star Wars Episódio 3 pra mais. Amigo de Joy Boy e amigo de Binks, o cara da música. Vamos entregar o saque de Binks. Talvez tenha sido uma música composta por Joy Boy e In quando eles estavam indo entregar o saque de Binks. E aí eu acho que a justiça do In prevaleceu, ele conseguiu dar um golpe no grande reino, o reino antigo, que estava evoluindo suas pesquisas, suas tecnologias, tipo como a gente vê em Black Clover, o primeiro mago imperador lá, que era um cara bondoso, né? No caso poderia ser o Joy Boy, aqui em One Piece, que estava evoluindo toda a sua tecnologia lá, o reino, todo mundo vivendo em harmonia, uma mesma ilha com minks, gigantes, homens-peixes, e o In não curtia isso. Para ele era cada um no seu quadrado. E aí ele meio que separou o mundo, né? Sendo que o objetivo do Joy Boy era o One Piece, o mundo como uma coisa só. Tipo a música Imagine, de John Lennon. E aí, infelizmente, ele ganhou, ele conseguiu puxar uma galera para sua causa, que são os Tenryubitos e o Gorosei. Não sei se o Gorosei sobrevive desde aquela época, mas enfim, para mim essa é a origem do In, é o passado dele e que também explica as motivações atuais dele. Ele quer manter o mundo funcionando do jeito que tá, numa ditadura velada. Porque a gente pensa que cada reino tá vivendo de boas, né? Não tá, precisa passar um Ruffy para o Estado continuar funcionando de uma maneira saudável. A gente vê que desde o começo o Ruffy encontra marinheiros corruptos como Morgan, né, que era um capitão,
e estava erguendo uma estátua para impor respeito, quando ele deveria estar resolvendo o problema de pobreza de Shellstown, uma das primeiras cidades que o Luffy chega, onde ele conhece o Zoro, etc. Mas enfim, eu acho que me alonguei demais. Basicamente é isso que eu penso da origem do In. George Luiz. E aí, capita, tudo super? Para o Luffy realizar seus ataques, ele força seu corpo a esticar, como no Gomu Gomu no Pistol e nas transformações Gear Third e Gear Force. Seguindo esse raciocínio, o despertar da Gomu Gomu no Mi pode ser algo relacionado com aumentar a capacidade e a facilidade de se esticar. Seria algo como os poderes do Homem Borracha da DC, que pode alterar sua forma com facilidade. Com isso, Luffy não precisaria se encher de ar e poderia desviar de ataques parecidos com o Katakuri. Cara, eu gosto principalmente desse final. Eu tava imaginando como é que eu vou responder isso pro George Luiz, mas quando tu falou em desviar, eu fiquei pensando no Kamie. Vocês lembram? É uma das técnicas do Rokushiki, usado pela CP9 e por alguns marinheiros poderosos como o Kobe. No caso do Kamie, tem uma variação dele usada pelo Fukuro na luta contra o Frank, que é o Kamie Slime, em que ele vira, né, tipo um slime mesmo na maneira como ele desvia dos golpes. Por que eu cheguei no Kamie? O Luffy, ele encontrou uma evolução, ele criou o Gear Second, se baseando no soro da CP9, que é uma das técnicas do Rokushiki. Ele viu que a CP9, os membros da CP9, o Blueno, etc., eles dão 10 passos no chão para poder desaparecer, 10 passos ultra rápidos, né? E aí ele se baseou nisso para criar o Gear Second a partir das próprias propriedades do seu fruto, né? Que o Gear Second tem a ver com o sangue. Então, talvez o Luffy use o Kamie de lembrança para criar uma nova técnica. Mas aí não seria algo atual no arco, né? Porque a gente viu o Gear Second surgindo através de uma técnica vigente dos inimigos. E agora? Talvez, com a participação da Marinha em um ano, venham, sei lá, Kobe, né? Eu acredito que ele vai aparecer. E aí eu ainda vou mandar um vídeo sobre quem vai aparecer ainda na Guerra de Wano. E talvez marinheiros venham a usar técnicas do Rokushiki e o Luffy se lembre de como ele se inspirou no soro para criar o Gear Second, e aí ele possa se inspirar no Kamie para de repente criar uma variação do Gear Force ou até mesmo o Gear 50. Matheus Henrique, qual power-up o Luffy vai ganhar para derrotar o Kaido? Tiger Man, Gear 50, despertar da Akuma no Mi? É bem interessante, cara, essa pergunta. De vez em quando eu respondo ela aqui, mas como tu tá querendo saber e uma galera curtiu teu comentário, eu creio que é pertinente a gente dar uma reiterada nesses pensamentos. Vê só, eu acredito que o despertar vai ser pré-requisito pro Gear 50. Então eu acredito que vai ser o despertar agora, certo? Porque o Gear Force, por exemplo, ele é a união das propriedades elásticas do fruto de Luffy com o domínio dele sobre o hack do armamento. E aí tem variações, né? O Bound Man é hack do armamento, o Snake Man é hack da observação. Mas aí, beleza. Para o Gear Force e todas as variações do Gear Force, ele usa o hack. Para o Gear 50, eu creio que ele vai usar o despertar. Vai ser a união do despertar mais as propriedades elásticas do fruto de Luffy. Então, agora, eu creio que é apenas o despertar. E na guerra final de One Piece, porque eu creio que essa guerra de Wano é uma guerra intermediária entre Marineford e a guerra final, eu creio que na guerra final o Luffy sim vai usar o danado do Gear 50. Sumire Okamura! Se o Nekomamushi conseguir trazer a antiga tripulação do Barba Branca, será que veremos também os companheiros do Ace no Piratas Spades? Pois os Spades foram integrados como membros da tripulação do antigo Yonkou depois da batalha entre Ace e Barba Branca. E eles devem saber da promessa de Ace para Otama. Adorei! Real, eu acho muito que o Nekomamushi ele pode trazer, além do Marco, outros integrantes, outros comandantes dos Piratas Barba Branca. Todo mundo tem um contatinho de todo mundo ali, né? Seja por Vivricardi, um Dendemushi, a galera deve saber o paradeiro de cada um.
Então, além deles, os piratas Spade, velho. Seria incrível o encontro do Luffy com os piratas Spade. Aquela galera que admirou tanto o Ace, conheceu o irmão dele. Eu não creio que o Sabo vai aparecer na guerra. Isso vai ficar para um outro vídeo. Aquele, né, de quem eu acho que ainda vai aparecer na guerra. Eu não acho que os revolucionários nem o Sabo vai aparecer. Seria legal, né, o encontro. Por que eu tô dizendo isso? Porque seria legal o encontro do Sabo com os piratas Spade também. Mas, por rolar o encontro dos piratas Spade com o Luffy, é bem possível. Segunda conta. Capitão, no final do ano passado, Oda em uma carta citou 3 personagens. Sabo, Bibi e Hancock. Já sabemos o que aconteceu com Sabo, é o que mostra. Bibi ainda tem dúvida. E Hancock, o que pode ter acontecido com ela? Será que os piratas Kuja descobriram sobre a marca em suas costas? Então, man, realmente o Oda mandou essa cartinha, né? O que ele fala nessa carta, que vocês estão vendo aí, pela tradução da OPEX, é uma empolgação, né? Ele tá tipo ansioso para contar o que aconteceu. E o Sabo, e a Bibi, e a Hancock, mas a gente não sabe direito. Eu acredito que o Sabo, é como tu diz, a gente meio que já sabe, deu ruim. Será que ele tá preso? Será que ele foi ferido, escapou, mas ainda não conseguiu se comunicar com os revolucionários? Sobre a Bibi, talvez ela seja uma das chamas que ordenou o Gorosei a apagar da história. E a boa Hancock pode ter se ferrado nessa luta contra o Kobe. Imagina o Kobe ganhando da boa Hancock. Ou então a boa Hancock vai para a guerra de Wano. Talvez ela possa ir. Talvez numa batalha contra o Kobe conseguindo se sair bem na sua performance, numa luta contra a Imperatriz Pirata, ele venha a revelar o paradeiro de Luffy. Como é que ele sabe? Porque ele é da Sword. E aí a boa Hancock fica sabendo disso e vai em disparada para Wano. Então, sobre esses 3 personagens, é mais ou menos isso que eu acho que vai acontecer. E lá do grupo, galera do QG, o Daniel França mandou: Capita, eu tava vendo sua live e pensando em algumas coisas aqui. Você gostaria, assim como eu, que alguns livros de dentro do mundo de One Piece virassem livros de verdade para serem comprados por nós? Como tem os livros de Harry Potter, dos Animais Fantásticos, contos de Beedle Bardo, etc. Nesse caso, pensei em 2 exemplos disso. O livro das Akuma no Mi, que o Sanji lê quando era pequeno. Oda poderia colocar todas as frutas que existem. E outro livro seria sobre o Norland, aqueles contos dele. O que acha? Hashtag vem pro QG. Valeu, Daniel, pelo pedido da galera ir pro QG. Cara, que pergunta interessante. Eu queria muito que isso acontecesse. Porém, vê só, sobre o livro do Norland, eu não gostaria, porque aquele livro, ele deturpa a jornada do Norland. Tipo, o cara tinha um propósito, ele foi avisar o reino que existia uma ilha com tesouros, com um novo povo, e toda a história dele foi transformada num conto infantil. Então, eu não sei, esse livro, por mim, tranquilo a gente não ter. Mas seria interessante. Sobre o livro, um catálogo de Akuma no Mi, é melhor esperar a obra terminar. Porque senão a gente teria um catálogo tipo Vivricard. Porque como não tem todos, a gente precisaria que novas páginas fossem sendo inseridas na medida que o Oda fosse apresentando novos frutos no futuro. E eu não curto muito o estilo do Vivricard, coleciono, mas eu não curto muito. Então eu prefiro esperar o One Piece acabar para ter um livro, capa dura, sabe? Capinha vermelha, que nem aquele que o Sanji estava lendo. E mais ainda, queria que tivesse um livro sobre a geografia do mundo de One Piece, me inspirando no livro All Blue que o Sanji estava lendo. E aí, claro, né, não seria um livro falando apenas do All Blue. Que eu fico pensando, esse livro do All Blue é um livro de contos de fada, de repente, que o Sanji estava lendo, ou é um livro sobre geografia? Porque é doido, né? A gente para pensar que se tem um livro catalogando o All Blue é porque alguém já pisou lá, né? E aí, hoje em dia, parece uma terra inacessível, um mar inacessível. Será que ele existiu durante o século perdido e o Win meio que mudou a geografia do mundo com a tal de Red Line? Eita! Mas enfim, queria muito que tivesse um livro sobre a geografia de One Piece, a explicação de várias ilhas, não todas pra manter o One Piece com aquele caráter de universo em expansão. E Alex Pacheco mandou lá pelo QG também, ó. Salve curadoria, salve Matheus, tudo super! Matheus, o que você não gostaria que fosse mudado na adaptação live action de One Piece? O que você gostaria que fosse mudado?
o que espera que seja mudado? E o que você acha que vai ser mais complicado de adaptar, fora efeitos especiais? Tô vendo aí 4 perguntas em uma, hein, Alex? Sacanagem, sacanagem. Ó, vê, sacanagem minha aqui, brincando, vê. O que eu não gostaria que fosse mudado, eu não cortaria nenhuma ilha. É isso que eu não queria que mudasse. Eu quero ver o Luffy visitando todas as ilhas. Até aquelas ilhas filler. Sabe, até o Dave Backfight eu quero ver na série, velho. Mas aí já não sei. Enfim, ó, o que você gostaria que fosse mudado? O que eu gostaria... Cara, como é uma adaptação, eu gostaria que o ritmo fosse mudado para algo mais dinâmico. Não rushado, como nas 2 últimas temporadas de um Game of Thrones, por exemplo. Mas a partir de uma adaptação, né? Tipo, uma coisa que eu gostaria que fosse mudado também seria os Homens-Peixe. A gente até debateu, né, que a gente, por exemplo, em The Witcher tivemos um elfo negro, temos elfos negros, as dríades também são negras. Então eu amei isso em The Witcher e gostaria muito de ver os Homens-Peixe sendo negros, porém poderia criar aí, né, uma problemática, porque no começo de One Piece os Homens-Peixes são vilões. E aí é tenso. Talvez se a gente tiver negros e brancos dentro da raça humana, negros e brancos dentro dos Homens-Peixe, ficaria bem interessante. Então é algo que eu gostaria que fosse mudado, de repente. Que a gente não tivesse Homens-Peixes azuis, sabe, apenas. É um raciocínio que vale a gente comentar aí na seção de comentários. O que eu espero que seja mudado, figurino. Figurino, eu quero ver uma coisa, claro, né, bem baseada nos figurinos do mangá, do anime, mas com aquele toque mais realista, que a gente veja o tecido. E também que seja um pouco diferente também, né, não precisa ser exatamente igual. E o mais complicado de se adaptar fora efeito especial, tem um pouco de efeito especial nisso, mas as alturas dos personagens. Eu tenho medo que, por exemplo, um Katakuri não ter 5 metros tire um pouco da essência do personagem, que tá muito na altura, né? É uma hipérbole criada na narrativa de mangá para mostrar a ameaça atual, do atual inimigo que o Luffy tá enfrentando. Então, não sei, essa questão de alturas aí é meio tenso, velho. Acho que vai ser complicado de adaptar. Talvez todo mundo tenha estaturas cabíveis, né? Katakuri, em vez de ter 5 metros, tenha, sei lá, 2,10. A gente tem que pensar assim, que os personagens altos de One Piece podem ter tamanhos de um jogador de basquete. E aí, como é que rolaria um personagem alto e gordo, tipo Barba Negra? É muita coisa a se pensar, velho. Mas eu acho que a série tá no caminho certo. Se vocês dão uma pesquisada sobre o Steve Maeda, acompanham ele no Instagram e no Twitter, vocês podem ver que ele entendeu muito bem a essência de One Piece. E eu acho que ele vai dar o melhor de si. Bom, galera, é isso. Deixem aí as opiniões de vocês, as considerações sobre tudo que foi debatido nos comentários. Visita aí a Amazon, ajuda a New Pop e até a próxima.